Permanece calado e o povo insistindo, aqueles homens insistindo com Jesus. E a palavra do Senhor vai nos dizer no versículo 7. Jesus vai fazer uma pergunta para eles. Jesus vai se endireitar. Vai olhar para eles e vai dizer: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E quando a gente lê aqui no finalzinho do versículo, ele dizendo assim: tu, pois, o que dizes, Senhor? Jesus vem com essa resposta para eles: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. O Senhor me faz ir lá em João 3,16. Quando a palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Filho dEle, o unigênito Filho dEle, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Vamos lá, irmão, só vira umas... Vamos voltar aqui de novo, mas vamos só voltar umas folhinhas aí em João 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O maior propósito de Jesus vir até a terra, irmãos, é gerar salvação para nós. Jesus, ele foi enviado como um homem na terra para que houvesse salvação à humanidade. Porque nós, seres humanos, não tem como nós sermos salvos através de nós, porque nós somos pecadores. Nós erramos todos os dias, nós falhamos com o Senhor todos os dias. Aí Deus vai dizer assim: eu vou mandar o meu Filho, que é santo, o Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado do mundo. E aquele que crer em Jesus será salvo. Porém, aquele que não crer está condenado. E isso, irmão, vai depender de você ou de mim, se nós queremos ser salvos ou não. O preço Jesus já pagou por mim e por você. Aleluia. E quando aqueles homens estão ali perguntando a Jesus: vamos condenar essa mulher? Mestre, o que tu diz? O que você diz? E Jesus está ali em silêncio. Jesus estava cumprindo isso aqui. Eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Aqueles que creem em mim será salvo. Quem não crê está condenado. A minha parte eu irei fazer, mas eu não fico feliz em condenar pessoas. Jesus, ele não se alegra em ver pessoas indo para o inferno, não, meu irmão. Jesus, ele não se alegra com aqueles que estão perdidos no mundo, não. Ele tem propósito de salvação, ele te ama e ele quer te salvar. Jesus, ele não se alegra naquela pessoa que morre em pecado, não. Porque se ele não se importasse, por que então ele iria até o fim? Porque ele pagaria um alto preço tão grande por você, se fosse à toa. Por que ele iria derramar até a última gota de sangue dele, se fosse à toa, meu irmão? Ele fez o sacrifício perfeito por nós. Aleluia. E nós vemos aqui os fariseus tentando fazer um jeitinho que Jesus condenasse aquela mulher. Só que Jesus vai perguntar para eles lá no capítulo 8 de novo. Vamos voltar lá, irmãos. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. É o que nós acabamos de ler ali. É cada um analisando a si mesmo. Glória a Deus, irmãos, que nós não somos julgados. A nossa salvação não depende de seres humanos, não. Porque já imaginou se eu fosse julgar a vida do pastor João? Se ele fosse me julgar, se a nossa salvação dependesse dos seres humanos, quantas pessoas seriam julgadas injustamente? Mas glória a Deus que a nossa justiça, ela vem do Senhor. Nós somos julgados por Deus. Ele disse assim: cada um analisa a si mesmo.
Por que vocês estão querendo criticar uma mulher que está em pecado? Será que vocês são tão santos que não tem pecado algum? E eu pergunto para a igreja, será que todos nós aqui somos tão santos que não temos pecado algum? Aquele pecado que nos faz sentir vergonha? Quem aqui é menos pecador do que o outro? Todos nós erramos todos os dias. Inclusive hoje nós já erramos com o Senhor. E quem somos nós para julgarmos uns aos outros? Mas o Senhor vai nos dizer, a quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele está dizendo para nós assim, olha, analise cada um a sua vida. Por que vocês estão preocupados demais com a vida do outro? Com os erros do outro? Com o pecado do outro? Se a mulher adulterou ou não adulterou? Se o irmão está no vício ou não está no vício? Se a irmã está desviada ou não está desviada? O que você tem a ver com isso? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. É você analisar você e eu analisar a mim mesmo. Porque eu tenho pecados, irmãos, que eu tenho motivo para envergonhar dele. Tem que todo mundo aqui tem. Quando você erra, você fala assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Mesmo sabendo que está errado, a gente peca todo dia.